Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elane Oliveira e começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços para você. Você está na Rádio Universitária 95.9 FM. Acompanhe a programação pelo aplicativo Rádiosnet e pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira os destaques de hoje. A taxa de mortes violentas intencionais caiu quase 2,5% em 2022. Em Roraima, a redução chegou a quase 20%. O governo federal quer que as guardas municipais atuem com poder de polícia. A Universidade Estadual de Roraima abriu inscrições para 45 vagas nos cursos de pós-graduação. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. O governo federal quer aumentar o poder nas guardas municipais. A proposta é que as mesmas possam atuar como força policial nas cidades. As informações são da EBC. O governo quer aumentar o poder das guardas municipais para que possam atuar como força policial nas cidades. A declaração foi durante o lançamento do programa Ação na Segurança em Brasília. O Ministério da Justiça já enviou a ideia para o presidente de propor uma emenda à Constituição, a chamada PEC, explicou o titular da pasta, Flávio Dino. Por exemplo, o policiamento ostensivo, que hoje há limites para a atuação das guardas municipais. Isso depende muito de cada realidade local. Às vezes as guardas municipais conseguem fazer, por exemplo, patrulhamento ostensivo, às vezes tem dificuldade de fazer, porque nós queremos que as guardas municipais sejam fortalecidas, que haja carreiras, haja concursos, haja normas, e com isso a gente tem o fortalecimento de um conceito, que é a polícia de proximidade, a polícia mais próxima das comunidades. A guarda municipal pode ser esse elemento. Flávio Dino destacou que o assunto está em análise no Supremo Tribunal Federal e o governo deve aguardar o resultado do julgamento. O debate é o mesmo, se as guardas municipais integram ou não as políticas de segurança pública. Na visão do Ministério da Justiça, sim, integram e devem integrar cada vez mais. Nesse caso, vamos aguardar o julgamento do Supremo, acho que é uma atitude de prudência, até porque pode resolver o problema, e dependendo do resultado, nós podemos propor uma mudança na Constituição, porque o debate é, a Constituição não prevê, e de fato não prevê. Existe uma lei que prevê, que é a Lei 13.022. Se houver um desfecho no Supremo, nós podemos propor que o Congresso examine isso para fazer com que as guardas municipais tenham um papel maior. Atualmente, a lei cita como competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, espaços públicos municipais e instalações do município. A reportagem fez contato com a Prefeitura de Boa Vista para comentar a proposta do governo federal. Até o momento, não foi enviado nenhum comentário. Jana Paula Lopes, para o 30 Minutos. A Universidade Estadual de Roraima abriu inscrição para 45 vagas nos cursos de pós-graduação. São 25 vagas para especialização em História da Amazônia e as outras 20 vagas são para o curso de mestrado profissional em Ensino de Ciências. Vamos conferir os detalhes. A Universidade Estadual de Roraima, a UER, lançou 2 editais para o ingresso de estudantes em cursos de pós-graduação. São 25 vagas para o curso de especialização em História da Amazônia. A inscrição pode ser feita até o dia 11 de agosto no site da UER, cpc.uer.edu.br. Repetindo, cpc.uer.edu.br.
A inscrição é gratuita. A seleção será feita em 3 etapas: análise do projeto de pesquisa e prova escrita, que são classificatórias e eliminatórias, e a entrevista, que é classificatória. As vagas são destinadas a professores, profissionais de história e áreas afins, e acadêmicos do último semestre do curso de História. O edital, com a lista e convocação dos aprovados, será divulgado no dia 19 de setembro no site da UER. As aulas terão início no dia 22 de setembro de 2022. As outras 20 vagas são para o mestrado profissional em ensino de ciências. O curso é destinado para professores de biologia, física, química, matemática e pedagogia. São reservadas 8 vagas para distribuir entre pessoas com deficiência, autodeclarados pretos, pardos, indígenas e moradores que residiam fora da sede da capital. Para o mestrado, a taxa de inscrição é de 30. A seleção vai ocorrer em 2 etapas. A primeira é a prova escrita e a segunda, a apresentação do projeto de pesquisa. O resultado será divulgado no dia 4 de dezembro. As aulas serão a partir do 2º semestre de 2024. De Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. O governo pretende adotar telemedicina e digitalização de atestados. Vamos conferir os detalhes. Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, o governo federal planeja o uso da tecnologia no processo da concessão dos benefícios previdenciários e diz que será adotada a digitalização dos atestados médicos e a telemedicina. Telemedicina, porque tem muita resistência. Mas preste atenção que eu vou falar. Hoje, os problemas meus na área da perícia, metade deles é nesse chamado Brasil profundo, no interior, como fala nós, interior. Esse interior, as pessoas não conseguem se deslocar 400, 500 quilômetros. Às vezes a pessoa não tem perna para ir, literalmente. Às vezes a pessoa tem outros problemas, visão, locomoção. Então, eu pego com a telemedicina, um sistema que está sendo adaptado no mundo todo, com um celular. O médico pode dar o meu atestado olhando a minha imagem. Um ou outro pode enganar? Pode, mas a responsabilidade também é do médico. Se ele tem CRM, se ele trabalha no SUS, eu vou, como cidadão leigo, que não sou da área, dizer o que ele está fazendo certo ou errado. Ele tem que assumir a responsabilidade. Vamos começar a fazer a telemedicina no 2º semestre. Vou ter mais inimigos ainda. Paciência. O ministro Carlos Lupe também anunciou que está fechando um convênio com a Marinha, que agilizará a concessão do seguro-defeso aos pescadores artesanais. Que é a Marinha que faz o atestado dos barcos poderem ir ao mar pescar. Então, o seguro-defeso, quem faz o atestado mais correto é a Marinha, porque ela diz lá, barco tal, tantas pessoas, quem são os autorizados, são 8, são 10. Com esse sistema integrado com a Marinha, eu não preciso mais conferir nada. Ora, se eles dão um atestado para o cara pescar, ele é pescador. Se ele é pescador, sou eu que vou dizer se ele tem ou não direito ao seguro-defeso. O benefício é pago pelo INSS durante o período de defeso, quando a pesca é proibida. O ministro também comentou como pretende enfrentar as grandes filas do INSS. Desde janeiro até agora, nós aumentamos muito a demanda dos pedidos iniciais, pedidos de pessoas que fazem o requerimento para ter o benefício da Previdência. Hoje tem uma média de 800 mil pedidos mês, fora a fila. Então você tem que atender os 800 mil pedidos mês e ainda diminuir a fila. Nós, há 3 meses consecutivos, estamos atendendo mais requeridos do primeiro pedido inicial, do que não atendíamos, ou seja, estamos atendendo mais do que recebemos. O bônus, o que faz o bônus? O bônus faz o chamado contraturno. Deve ser assinado essa semana a medida provisória pelo presidente Lula. O que faz? Olha, você tem um turno normal, tanto os processos por funcionário, pelos peritos médicos também, que é a maior quantidade de fila, e você vai ter um outro turno, um contraturno, onde ele vai receber uma gratificação, né, uma hora extra, para poder fazer só a fila. Então aí nós vamos começar do final da fila, que é em torno de 1 ano, até o momento de hoje. Então a nossa intenção é até dezembro estar com toda a fila enquadrada na lei, que é 45 dias de demora. De Lira Alice para o 30 Minutos. A taxa de mortes violentas intencionais cai quase 2,5% em 2022. O dado é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número é o menor desde 2011, quando começou a série histórica. Em Roraima, a redução chegou a quase 20%, comparado aos anos de 2021 e 2022. Confira mais dados na reportagem.
O índice de mortes violentas intencionais, quando há intenção de matar, caiu no ano passado no país. Caiu de 24 casos para cada 100 mil habitantes em 2021 para 23 a cada 100 mil no ano passado. Em números, a quantidade caiu de 48.500 casos em 2021 para 47.500 em 2022. A queda nacional de mortes violentas foi maior nos estados do Norte e Nordeste. A explicação, de acordo com a supervisora do Núcleo de Dados do Fórum, Isabela Sobral, se deve ao alto índice dos anos anteriores e está relacionada com a questão do crime organizado. A explosão no Norte e no Nordeste ela é muito devida à questão do crime organizado. As facções que surgem no Sudeste nos anos 2000 migram para as regiões Norte e Nordeste e as mortes explodem nessas regiões nos últimos anos. Essa redução que a gente observa agora tem a ver com o passado desse momento de conflito maior. Apesar da queda nos índices, o Norte e o Nordeste ainda têm os estados mais violentos. O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, lançado em 2018 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, estabeleceu como meta reduzir até 2030 os homicídios intencionais para uma taxa de 17 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. A meta já foi alcançada em 54% dos municípios brasileiros em 2022. A supervisora Isabela Sobral comenta. Não existe um número que seja considerado o ideal. A meta do governo federal é de 17 mortes por 100 mil habitantes. Então, ainda que nacionalmente a gente observe essa redução, é preciso observar o contexto dos estados para que a gente consiga atingir isso de uma forma mais uniforme no país. As principais vítimas de mortes violentas foram os homens, com 91% dos casos. Em relação ao perfil racial, 76% das vítimas de mortes intencionais eram negros. Metade das vítimas tinham entre 12 e 29 anos. Em Roraima, em 2021, foram registrados 232 crimes violentos intencionais. Ano passado, o número caiu para 194. Uma redução de quase 20%. A média, que era de 37,4 por cada 100 mil habitantes, caiu para 30,5 casos. A reportagem fez contato com a Secretaria de Comunicação do Governo de Roraima para comentar os dados. Também para saber quando o estado de Roraima projeta chegar na meta proposta para 2030. Estamos aguardando a resposta. Diana Paula Lopes para 30 Minutos. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Jordales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Jordales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Venezuela todavía necesita ayuda humanitaria, advierten especialistas y activistas. Con la información, Carlos Monsalve. Especialistas y activistas por los derechos humanos de Venezuela coincidieron que el país aún requiere ayuda humanitaria para apoyar a los ciudadanos que se mantienen en condición de vulnerabilidad. Esto pese a la leve mejoría económica de los últimos 2 años. Durante un foro en línea organizado por la ONG Transparencia Venezuela, directivos de organizaciones humanitarias y especialistas en seguridad alimentaria consideraron que aunque ha habido una ligera mejoría con respecto a años anteriores, muchas necesidades se han agudizado. Los venezolanos necesitan de otros para sobrevivir. Cuando el mundo se hizo solidario con Venezuela, mucho se fue con nuestros hermanos que emigraron. Hoy necesitamos un fondo para dar respuesta a la gente que sigue aquí, aseguró Janet Márquez, directora de Caritas en Venezuela. Señaló que las ONGs han visibilizado ante los donantes internacionales que la situación es urgente y que aún es necesario un compromiso con los venezolanos y la necesidad de trabajar en conjunto. Reportó para 30 Minutos de Noticia Carlos Andrés Monsalve, Venezuela.
Corte Constitucional de Colombia advirtió que universidades no pueden negarle el acceso a migrantes venezolanos. La Corte Constitucional de Colombia advirtió que las universidades no pueden negarle el acceso a los migrantes venezolanos que quieren acceder a la educación superior. El pronunciamiento del alto tribunal se da luego de revisar la acción de tutela que presentó la joven venezolana Adlit Llamosa contra la Universidad de Nariño debido a que esta institución anuló su inscripción para ingresar a un programa de pregrado, argumentando que el reglamento interno no admitía el permiso por protección temporal, PPT, con el cual aspiró a un cupo especial para extranjeros como documento válido para matricularse. Cabe recordar que el permiso por protección temporal es un mecanismo de regulación migratoria reconocido por el gobierno nacional que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en Colombia de manera transitoria y en condiciones de regularidad migratoria especial con el fin de que puedan acceder a la oferta institucional pública y privada en el país cafetero. La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, analizó el caso y recordó que el derecho a la educación supone, entre otros aspectos, la posibilidad de acceder al sistema educativo en condiciones de igualdad. Usted está en sintonía de la Radio Universitaria 95.9 FM. Escríbenos al WhatsApp 95981188039. Brasil y Venezuela se unen por la reactivación del turismo en la triple frontera. Miguel Rodríguez, gobernador del estado Amazonas, les brindó una cálida bienvenida a un grupo de empresarios brasileños y representantes de operadoras indígenas que en conjunto trabajan en la reactivación del turismo en la frontera. El mandatario nacional difundió la información a través de su cuenta oficial de Facebook, en la que puntualizó que estas actividades se realizan como alternativa para el desarrollo económico de los pueblos mundo. Además, Rodríguez informó que el turismo en la entidad se perfila como principal ancla económica para el desarrollo de Amazonas en los próximos años y vamos a seguir avanzando en esa dirección, asegurando que nuestra gente necesita opciones alternativas económicas y en eso tenemos empeñada la vida, y aseveró que Amazonas puede ser una región pujante. Estas acciones son parte de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo de la Nueva Amazonas, con el objetivo de la creación de una nueva institucionalidad del gobierno estatal destinado al desarrollo de las potencialidades de los motores productivos en la entidad y la consolidación del nuevo modelo económico y concepto territorial para el desarrollo estratégico de la región. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Ogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias em espanhol com Ogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde, estamos na 95,9, sou Edileuson Almeida e aqui na entrevista de hoje temos a presença de Guedes Mesquita, diretor de Segurança no Trânsito do Detran Roraima. Boa tarde, bem-vindo, obrigado por sua presença. Olá, boa tarde. A satisfação é minha estar aqui, né? Poder falar de trânsito, que é sempre bom a gente poder trazer alguma mensagem aí que vá contribuir para um trânsito melhor. Que deveria ser um assunto de todo dia, né? Todo dia, dentro das escolas principalmente. Porque lá é que começa tudo, né? Você começa a educar um filho cobrando um pai, funciona mais do que um colega falando para ele não desrespeitar uma faixa, né? Isso acho que dói mais, né? Dói, você vê uma criança ali que ela ainda não dirige, mas já tem essa consciência, ela causa um impacto ali, né? Nos adultos que já deveriam ter, às vezes tem até o conhecimento, né? Mas não pratica, né? Felizmente. O Detran, ele tem um trabalho específico voltado para as escolas, nesse processo de educação desde... Temos sim. Hoje a gente tem a satisfação de estar trabalhando em vários projetos aí que estão dentro das escolas. Alguns estamos implementando, né? Outros já estão em execução. A gente tem um projeto Jovem Condutor, que ele tem trabalhado aí os adolescentes, né? Que
são pessoas que daqui a pouco tempo vão estar no trânsito. Infelizmente, a gente sabe que tem alguns que já estão dirigindo, né? É uma realidade, infelizmente, mas é bom porque a gente consegue estar trazendo essa consciência já na adolescência ali, né? Que hoje a gente tem um índice muito grande, né, de adolescentes que estão dirigindo e estão sofrendo acidentes, né, e causando acidentes. E esse projeto Jovem Condutor, ele tá com instrutores, né, nossos do Detran, estão numa parceria com a Secretaria de Educação, e a gente está atuando dentro das escolas por meio desse projeto, dando aulas, realmente, faz parte da grade curricular ali da garotada. É importante, né, conhecer a regra do trânsito, saber dirigir, saber se comportar no trânsito, porque o trânsito é todo mundo. Né? O pedestre é trânsito, o motorista de caminhão é trânsito. Tudo é trânsito. Animais é trânsito, né? Então, assim, às vezes a gente, né, não fala dos animais, mas os animais, eles fazem parte do trânsito também. Então, tem toda uma regra também de condução dos animais também e, né, que a gente pode estar evitando acidentes. A gente sabe que muitos acidentes são causados por animais, né, solto. Então, tem toda uma atenção, né, que o motorista tem que ter. Além de ter atenção nas regras de trânsito, tem que ter atenção nos outros condutores, tem que ter atenção nos pedestres, tem que ter atenção nos animais, ou seja, a atenção ela é fundamental, né? E o cumprimento das normas de trânsito. Estamos na 95,9, na entrevista do dia, a presença de Guedes Mesquita, diretor de segurança no trânsito do Departamento de Trânsito de Roraima. Segundo os dados que a gente recebeu da assessoria do Detran, parabéns, a assessoria muito eficiente, muito rápida, né? Isso é importante para ajudar nessa visibilidade desse tema, que é a questão dos acidentes. Foram mais de 13 mil acidentes, um crescimento em relação a 2022. Por que tantos acidentes? O que tem causado tanto essas infrações? Olha, a gente tem um trânsito que ele é crescente, né? Toda hora com novos condutores no trânsito, a população aumenta, a quantitativa, a frota de veículos também aumenta, então proporcionalmente há um aumento no trânsito, na circulação de veículos, pessoas. A gente sabe que tem a questão imigratória, que muitas ciclistas estão também no trânsito de Roraima, coisa que a gente não via antigamente, então isso tudo vai proporcionalmente aumentando a possibilidade de acidentes de trânsito. E às vezes quando a parte educacional ali não está funcionando, a gente tem que ter a fiscalização, né? Que tem condutores que insistem em continuar conduzindo embriagado, continuar desrespeitando as normas de trânsito, então a fiscalização ela tem que atuar. Então a gente tem procurado, usando a nossa estatística do Detran, atuar sempre nesses pontos onde tem muita ocorrência de infração, principalmente esses locais onde o pessoal na hora do trânsito quer estar passando por cima da calçada, né? Não quer parar no sinal vermelho, então nós fazemos um mapeamento, colocamos nossos agentes ali e também locais onde tem muito acidente. Então a gente procura estar nesses pontos, então a probabilidade da gente estar fazendo auto de infração é bem maior. O que preocupa é que são infrações que poderiam ser evitadas, né? Beber e dirigir, usar o telefone ao trânsito, não usar o cinto, não respeitar a sinalização, né? São coisas que nós podemos evitar, né? Fazendo uma direção defensiva. Exatamente, é o que eu sempre falo, principalmente a questão de atenção, né, que a gente falou agora há pouco, é uma das coisas que está aí em primeiro lugar, a pressa do condutor, né? Então, assim, com certeza, se a gente for tirar aí a grande massa de infrações que são cometidas por erro humano, a gente vai ficar com quase nada, porque são aqueles acidentes realmente que são inevitáveis, né, que ocorrem. Mas a maioria dos acidentes com certeza está ligado àquele descuido, não querer colocar o cinto, não se atentar à questão do semáforo, querer pisar no acelerador e ultrapassar ali mesmo no sinal vermelho, passar por cima de calçada, ver a faixa de pedestre mas não parar. Então, assim, é o próprio condutor que vem causando, né, esse índice alarmante aí de infrações e também de acidentes. Por menor que seja o percurso que se vai percorrer, né? Pode ser 100 metros, mas é o suficiente. É o suficiente. Até mesmo você não tá, você está certo, você está ali até quase parado, pode vir um veículo e colidir, essa colisão pode arremessar quem estiver dentro do carro, o animal também. Justamente por isso que a gente pede que as pessoas não transportem os animais de qualquer jeito dentro do veículo, porque o animal ali, ele pode ter ali uma reação imediata, pode partir para cima do condutor, causar aí um movimento brusco que vai poder, né, resultar em um acidente, e até mesmo a questão de arremessar seu animalzinho, né, porque o animal também não vai ter onde se segurar, ele vai ser arremessado, pode também você estar perdendo seu animal
mal por conta de um simples cuidado que deveria ter. Estamos conversando na entrevista de hoje com Guedes Mesquita, diretor de segurança no trânsito, falando sobre esses números de acidentes de trânsito na nossa capital, no nosso estado, algumas dicas de como a gente se prevenir e evitar e ter um trânsito mais seguro para todo mundo, né? Porque quando você se envolve num acidente, você coloca também em risco terceiros, não é só você, né, que está ali em risco naquele momento, né? Com certeza, é uma preocupação da gente, né, tentar diminuir esse quantitativo de acidentes, de mortes, porque é uma coisa que cada um tem que fazer sua parte. O pedestre ele tem que também ter o cuidado ali, né, apesar dele ser o mais frágil, pode-se dizer, dentro de um trânsito, ele tem que ter um cuidado também ao ultrapassar uma faixa, porque às vezes pode o pedestre causar um acidente de trânsito, né, da maneira que ele entra numa faixa de pedestre, ele pode fazer com que um veículo colida com o outro, até mesmo com ele, né, ali na ultrapassagem da faixa. Então a gente vê aí pela questão da quantidade de acidentes que tem e as infrações que estão aí liderando, né, são infrações aí que, por exemplo, a questão do passageiro e condutor sem cinto de segurança, que está em primeiro, que sempre ela está liderando ali a questão do cinto de segurança ainda, apesar de a gente ter veículos que tem dispositivo ali para acionar quando não estiver usando, mas tem pessoas que fazem isso de forma consciente, puxa o cinto, mas fica por cima do cinto, entendeu? E isso a pessoa não tem aquela consciência de ver que aquilo dali é uma segurança para ele. Às vezes as pessoas dizem, vou usar um cinto para evitar multa. Não é, gente. A infração ela está ali para inibir que as pessoas cometam essa infração que resulta às vezes numa morte, né? Então é esse o objetivo. O capacete, pessoa, vou botar um capacete porque eu não quero pegar uma multa. Não, a gente pede que bota o capacete para você não colidir e bater com a cabeça em algum lugar, né, ter uma lesão ou morte. Então a preocupação, se a gente observar as infrações, todas as infrações de trânsito, elas estão ligadas à questão de evitar aí uma lesão ou morte no trânsito. Elas não estão ali à toa, elas não estão ali, como muitos dizem, só para o Estado arrecadar, para o Estado... Não, é para realmente evitar, porque infelizmente alguns vão pela educação, mas alguns não, outros já tem que ter ali aquela questão repressiva para poder realmente criar uma certa consciência, para poder ele evitar esses acidentes, essas mortes aí que tem acontecido. Guedes, muito obrigado pela tua presença aqui. Se quiser deixar alguma dica aí para os nossos condutores. No trânsito você tem que estar 100% ali. Alguma coisa que te tire da atenção do trânsito, aí você já é um potencial condutor infrator, né? Então você está sujeito aí a qualquer momento a ocasionar um acidente. A gente pede, né, às pessoas que tenham essa questão da atenção e esse cuidado, porque não olhe para as multas, para as infrações como forma de punição ou de arrecadação. A gente tem que ter aquilo ali como consciência para evitar acidentes que levam à morte. Pense que o resultado pode ser muito, né, diferente do que aquele simples voltar para casa, aquele simples ir para o trabalho. Pense que isso aí pode levar a vida de um ente querido, né, de uma pessoa que você ama. Então, pense nisso quando você pensar em entrar num veículo para dirigir, porque com certeza você vai lembrar, você vai se acalmar e você vai botar o cinto, você vai usar o capacete, você não vai deixar seu filho solto dentro do carro, você não vai colocar ele em cima de uma moto, você não vai andar em alta velocidade, porque você vai ter consciência do resultado ali. Então faça essa reflexão antes de pegar um veículo. Entrevista do dia. E eu fico por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. Até a próxima, aqui na Rádio Universitária 95,9. E agora vamos de carona no voo 959 com a melhor seleção musical de Roraima. Embarque com a gente nesse voo sem intervalo. Eu sou Elane Oliveira, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho.
vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.